Curso Bíblico Nova Perspectiva. O tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar. Em suas promessas hei visto que em breve há de voltar. Estás tu pronto a receber Jesus? És fiel em cumprir teu dever? Tens lutado com ardor, do vencido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estás tu pronto a receber Jesus? És fiel em cumprir teu dever? Vais dizer com amor: és meu Senhor. Estás tu pronto a receber Jesus? Não busques tesouro terrestre que a terra possa afinar. Dá teu coração ao bom mestre, teu Salvador leal. Estás tu pronto a receber Jesus? És fiel em cumprir teu dever? Tens lutado com ardor, do vencido a favor. Jesus em ti pode se ver. Estás tu pronto a receber Jesus? És fiel em cumprir teu dever? Vais dizer com amor: és meu Senhor. Estás tu pronto a receber Jesus? Em toda parte os cristãos têm abrigado em seu coração a bendita esperança da volta de Jesus Cristo, que será sem dúvida o maior evento da história. Tão importante é esta doutrina bíblica que somente no Novo Testamento ela é mencionada mais de 300 vezes. Moody, famoso evangelista do último século, afirmava que pelo menos 2.500 vezes a Bíblia refere-se à volta de Jesus. Há 8 vezes mais profecias predizendo a segunda vinda de Cristo do que a sua primeira vinda. Certamente um assunto tão repetido na Bíblia
é de grande importância para os que creem na Bíblia como a palavra de Deus. De fato, crer nesta maravilhosa esperança comunica vida. E por que não, se o próprio Jesus nos assegura: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se pode desprezar uma promessa dada com tanta segurança: voltarei. Quando Jesus estava diante do sumo sacerdote para ser julgado, declarou sob juramento: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Sim, podemos crer nas palavras de Jesus. Vejamos como será a sua vinda. Lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Quando Jesus subiu ao céu, nuvens o separaram daqueles que o estavam observando. Então os anjos afirmaram que ele haveria de voltar da mesma maneira nas nuvens. São as palavras de Jesus: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Sem dúvida, nós o veremos voltar com glória espetacular. Não apenas o veremos, mas ouviremos sua voz também. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O céu ficará literalmente vazio para tornar a volta de Jesus o acontecimento culminante dos séculos. Todo olho o verá quando vier nas nuvens do céu. Todo ouvido ouvirá o som da trombeta e o seu poderoso brado de vitória, quando vier com todos os seus anjos na glória do Pai e no seu próprio magnificente esplendor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Sim, Jesus virá outra vez, e com tanta majestade e poder como o mundo jamais viu. Não haverá nenhum segredo a respeito, quando sua glória for revelada perante toda a terra. Porém, ele virá inesperadamente quando as pessoas menos o esperarem. Notem o seu conselho. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando os discípulos de Jesus inquiriram sobre a época de sua volta, ele explicou muito claramente que ninguém poderia predizer exatamente o tempo de sua volta, pois somente Deus sabe a data que determinou para este glorioso evento. É-nos dito em São Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por acaso já ouviram dizer que Cristo já voltou? Ou tem ouvido alguém dizer que Jesus virá em tal data, dando o ano de sua volta? Lembrem-se que nenhum ser humano sabe o dia do seu retorno a esta terra. Jesus também advertiu contra os enganos dos falsos cristos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vejam o conselho do nosso Salvador: não saiais e não acrediteis. Se alguma pessoa de aparência gloriosa aparecer diante de nós dizendo ser o Cristo,
lembremo-nos de que Jesus não virá desta maneira e não acreditemos. O Jesus que vai voltar será o mesmo Jesus que foi para o céu. Será bem real como o corpo de carne e osso que ele tinha quando disse a Tomé, o discípulo que duvidava: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando Jesus voltar, será em uma realidade material, o mesmo Jesus. Para que voltará Jesus? Lemos na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Este texto inspirado diz-nos que Jesus virá para ressuscitar os mortos que descansam na sepultura. A vida voltará àqueles que dormiram no Senhor, e eles ressurgirão em perfeição e imortalidade para encontrar seu amado Senhor, e viverão com ele para sempre. E o que será daqueles que estiverem vivos quando Jesus aparecer nas nuvens? O que sucederá aos filhos de Deus que não provarem a morte? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Os salvos ressuscitados e os salvos vivos serão reunidos pelos anjos e levados para encontrarem Jesus nos ares. Com ele ascenderão às mansões que tem preparado para eles, e viverão para sempre em sua companhia. Pode ser que alguém pergunte: com que nos pareceremos quando isto acontecer? Encontramos a resposta na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Quando Jesus nos receber para estarmos com ele, onde ele estiver, então seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Sem esta mudança nunca poderíamos ascender ao céu. Mas será que todos os vivos irão para o céu com Jesus, por ocasião de sua segunda vinda? O que diz a Bíblia a respeito? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ímpios serão destruídos pelo resplendor da volta de Jesus. Para aqueles que excluíram Deus da sua vida, a segunda vinda de Cristo será uma ocasião terrível. Eles prantearão e rangerão os dentes em amarga condenação própria. A volta de Jesus trará grande felicidade àqueles que se prepararem, mas causará indescritível terror e espanto àqueles que negligenciarem a sua palavra. Como é importante que nos preparemos para o encontro com Jesus, ainda mais que ele virá numa hora em que não esperamos. E como podemos estar preparados? Jesus responde: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Quando esteve nesta terra, Jesus nunca mandou embora qualquer um que veio a ele em busca de auxílio. Nem agora recusará aceitar a qualquer pessoa
que dele se aproxima para buscar a salvação. E hoje é o dia da salvação. É-nos concedido um breve período de vida, no qual podemos escolher viver e trabalhar para Deus. Nossa experiência deveria ser como a do apóstolo Paulo, que pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ser cristão é mais do que pertencer a uma igreja, é mais que uma profissão de fé. É viver em Cristo, como Paulo declarou: Cristo em vós, a esperança da glória. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Ser semelhante a Ele, que elevado ideal, que propósito sublime! Com esta esperança volvamo-nos a Cristo, para que Ele habite em nós. Estaremos preparados para recebê-lo, quando nos tornarmos mais e mais semelhantes a Ele. Lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O apóstolo Paulo afirmou que a coroa da justiça será entregue naquele dia não somente a ele, mas a todos quantos amam a sua vinda. Um orador certa vez falou sobre a segunda vinda de Cristo. Após a palestra, uma senhora aproximou-se dele com as palavras: meu jovem, eu amo muito a Jesus, mas não desejo que ele volte logo. Minha senhora, disse o orador, suponhamos que um jovem casa-se com a moça que ama e lhe diz: devo viajar para a Europa. Terei ali um ótimo emprego. Quando estiver trabalhando e tiver construído uma casa, voltarei para buscá-la. Promete escrever-lhe cartas e elas começam a chegar. A esposa as lê e relê, mostra-as aos amigos, dizendo: não é tudo tão maravilhoso. Ele é o melhor marido do mundo, mas espero que demore bastante para voltar. Não acha a senhora que algo estaria errado com esta esposa? Aquela senhora compreendeu e concluiu: estou errada. Bem alerta vão cantar, aleluia,